Certo, boa noite. Estamos iniciando a aula 2 da disciplina de Ateliê do 9, do curso de Arquitetura e Urbanismo. Então, pessoal, eu vi que teve algum questionamento ali sobre o local para postar as fichas no nosso grupo, agora há pouco não consegui responder, mas vou abrir ali uma tarefa para serem carregadas. Só que, independente delas serem carregadas ou não, eu gostaria de revisar com vocês os temas, para quem. Porque eu acho que talvez sejam necessários. Ai, meu Deus, eu neguei sem querer o Rafael. O que eu fiz? Como é que eu faço para voltar atrás? Mas ele vai tentar de novo. Eu apertei em negar sem querer. Que pecado. Tadinho. Deu. Entrou. Oi, Rafael. Desculpa, eu cliquei sem Olha, querer no responde. negar antes Como é que ali. tu entende questão histórica, arremate, venda? Isso aqui eu vou te apresentar. Rafael, Como é que tu se sentiria confortável tendo Oi, essas boa noite. informações? Eu quero realmente, Tudo desculpa que certo? eu cliquei diretamente em trazer coisas negar ali importantes antes aqui. para ti. Se for para a gente falar do nosso trabalho, já viu o escopo geral do nosso PDF, né? Tá. Mas Então para eu trazer estava para ti a começando aqui a segurança. O que conversar com o precisa hoje para ter pessoal. segurança na questão de due diligence? Eu estava começando a conversar aqui que eu vou abrir uma tarefa ali para vocês postarem as fichas, mas eu gostaria de conversar com vocês a respeito dos temas, tá? Ver o questionário ele é basicamente para fazer vocês refletirem a respeito e tentar amadurecer um tema que faça sentido para vocês, tá? Porque vocês viram ali pelo questionário que uma das coisas que é muito importante é que tu goste do assunto e que consiga direcionar para um nicho, né? Para escolher um tema. Então, hoje a gente precisa conseguir delimitar esse tema e eu ajudar vocês a entender esse problema arquitetônico que é necessário ser elaborado junto com esse tema, tá? Alguém tem algum tema mais delimitado que não tenha conversado já semana passada? Prof, eu queria Tá. uma nova ideia. Pode falar. Tinha comentado contigo sobre a questão das placas solares, daí tu achou que não seria o ideal, né? Aí eu dei Sim. umas pesquisadas, assim, no que eu gostaria de pesquisar, que eu achava interessante, né? Aí eu fui indo a fundo, assim, primeiro num tema, depois num subtema. Eu tinha pensado em fazer um condomínio residencial integrado numa área que tem APP e também estratégias de manejo de águas pluviais nessa área, porque foi uma área bem afetada ali quando teve as enchentes. O local do terreno que eu pensei não, mas na região sim. Então, algo voltado a isso justamente por ter essa APP junto, né? E é em que cidade? Que daí tu... Em Novo Hamburgo, no bairro Lomba Grande. é bem interessante daí. Não é mais zona rural, agora o local onde está o terreno é área urbana, mas o bairro em si é um bairro rural, né? Sim, daí tu já consegue realmente... E seriam habitações de interesse social, é isso? Num primeiro momento não tinha pensado, mas se precisar poderia ser. Que dependendo da localização do bairro, assim, do público que tu vai indicar, normalmente esses usuários que estão muito próximos. É que nessa região que é a área, é uma área de 3 hectares, tá? Então daria, tipo, não seria assim um gigante, mas daria bastante lotes. Mas é uma área que tem alguns condomínios residenciais de médio alto padrão, assim. Então eu acho que colocar de interesse social ali não seria muito, mas se precisar ser por causa do tema do TCC, acho que não teria problema também. Eu só questionei porque tem a questão do manejo das águas, assim, então
tem que ver em si como que isso vai fechar junto com o assunto, né? Dá para dar uma refinada, assim, mas eu acho que tem bastante Tá. aderência, é um bom assunto. Tá. Uhum. Realmente, daí agora a gente, aquilo que eu falei para vocês, já tem um impacto social, não social enquanto já tem um viés forte, né? Então, de força perante a sociedade, perante o nosso papel frente à sociedade, né? Ainda mais um assunto assim, bem interessante mesmo. Tá bom, obrigada. Eu enviei o questionário por e-mail. Tá. E enviei também o esboço do trabalho já. Então tá. E tu chegou a delimitar ali o teu tema? Como é que ficou? Sim. Só para me comentar. Tu pode me... Estação rodoviária intermodal. Tá, a gente já falou lá. Tá, beleza, eu já estava ok. Uhum. Gabi? Prof, então assim, eu na verdade não estava matriculada nessa disciplina, né? Tanto o ateliê como o TCC. Aí tu mandou o recado semana passada no grupo, o pessoal encaminhou no nosso grupo também. Então a gente ficou com aquela insegurança realmente de não ter semestre que vem e tudo mais, e acabei então me matriculando na disciplina. Então hoje é a minha primeira aula. Daí eu já assisti a aula passada, já respondi o questionário também, depois, quando abrir a tarefa, eu posso enviar. Mas o tema, então, que eu pensei é assim, aqui em Novo Hamburgo, há muitos anos atrás, existia o que a gente chamava de casas núcleo. Eram núcleos de apoio socioeducativo, se eu não me engano, que era o nome. Era basicamente onde as crianças iam... fechar aqui, não tá barulho. Era basicamente onde as crianças e adolescentes, iam basicamente no contraturno, nas escolas, principalmente ensino fundamental, onde não tem o turno integral, elas iam como um contraturno nesses núcleos. A gente sempre falava, tu vai no núcleo. E lá tinham atividades, tanto esportivas, de reforço escolar, tudo mais. E aí, pesquisando, eu vi que, por diretivas do MEC, uma reformulação em diretivas do MEC, esses núcleos eles tiveram que ser separados para atender essas normativas. Então, as partes de reforço escolar e tudo mais... Estou dando um contexto só para entender o final. Então, as partes de reforço escolar, por exemplo, foram direcionadas para as escolas mesmo. E as partes de apoio psicológico e tudo mais foi direcionada aos CAPs. E aí, o que eu encontro de problemática também era questões financeiras, porque vinha a verba do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação, então essas verbas se misturavam, então por isso também que acabou se extinguindo essas casas núcleo, e acabou que cada questão foi para um lugar diferente. Só que essas casas núcleo, elas eram bem infiltradas nos bairros mais periféricos da cidade. E eles atendiam as crianças ali, daquele bairro que elas precisavam. E o CAPS, por exemplo, eu acho que ele tem 3 na cidade inteira. Então, isso se distanciou muito das comunidades periféricas. E daí, então, observando também no meu próprio bairro, meu bairro é mais para classe média baixa, assim, e a gente notou também uma grande movimentação de pessoas pós-enchente. Então, acho que muitas pessoas de outros lugares mais carentes acabaram vindo para lá. No meu bairro também tem uma parte que é bem invasão mesmo, o pessoal está tomando conta lá. E o que eu observo muito? Muitas crianças na rua em algum dos turnos escolares. Porque lá a gente tem 4 escolas no bairro e elas têm 2 escolas de educação infantil, que uma só é de turno integral e o resto das 3 escolas, uma é ensino básico, é só meio turno, a outra é educação infantil meio turno e a outra vai até o 9º ano, se eu não me engano, meio turno também. Então, assim, tu vê muita criança na rua, e é um bairro que, dependendo da localidade que tu vai, tem tráfico de drogas e tá, assim, muito explícito, não tá escondido. Então, tu vê criança no meio disso, tu vê criança no meio da briga, tu vê criança envolvida com bebida alcoólica. Então, eu pensei, né, juntando tudo isso, trazer
não de volta, mas algum tipo de centro de apoio para os bairros, de novo, para acolher essas crianças com atividades esportivas, talvez um apoio ao CAPS, que só tem 3 na cidade, né? Então, talvez ter um local ali de apoio também para esses apoio psicológico, né? E para as crianças também. Então, mais ou menos era essa ideia, assim, vendo o cenário, analisando o cenário, assim, e levando um assunto muito bom. É um assunto ótimo. O que tu narrou me lembrou muito um projeto que teve em São Paulo, no estado de São Paulo, que são os CEUs. CEO, tá? É uma sigla, é Centro Educacional alguma coisa. Tu bota projeto CEO São Paulo, e inclusive tem um projeto de referência que tem um caso muito bom, que é o CEO Pimentas. É o CEL Pimentas, que é no bairro Pimentas, na cidade de Guarulhos. É um projeto muito bom. E ele faz esse trabalho muito, muito parecido com o que tu falou, com oficinas, com esportes, com atividades de reforço. Tem uma praça de lazer embaixo. É muito similar, é bem isso. E eles fazem um trabalho urbano, inclusive para identificar onde colocar esses polos, assim, tem todo um desenvolvimento esse projeto aí seu. Isso, tá? Daí é uma coisa que eu fiquei em dúvida em relação ao tamanho, né, então, disso, porque eu estaria mais direcionando a bairros específicos, né, que são os que mais precisariam, né, então acho que o que eu teria ainda, que eu tô na dúvida, é em relação à dimensão disso, né, qual o tamanho, até para competir ali, né, com o TCC, né, competir ali com as questões do TCC, qual o tamanho que teria que ser isso? Só essa mais minha dúvida. Sim. Então, é normal que vocês não saibam esse porte ainda. Agora nós vamos definir, e daí vocês vão selecionar o porte, o que tem que estar dentro disso e o terreno, conforme a pesquisa de vocês vai avançando, tá? Não, tranquilo, achei que talvez seria um tema muito pequeno, talvez, Não. Mas eu vou pesquisar tema. essas referências que tu disse aqui, então. Então, uma ideia seria isso. Tá aprovado também. Eu já conversei com vários aqui, que eu vi que estava bem sustentado. Alguém que não tivesse falado comigo ainda, Priscila? Oi, prof, boa noite. Oi, boa noite. Eu acabei me atrapalhando um pouco no horário, achando que era 7h30. E daí a Gabriele começou a me avisar e eu vi que... Eu ligando desesperada para ela entrar. Eu acho que eu não estava mais acostumada com o horário das aulas. É que nem a Gabriele, eu peguei um pouco o que ela estava explicando ali, referente a gente se matricular no ateliê e no TCC1 também. Ela já me falou. Porque a gente, teve aqueles impasses ali, então a gente já achou melhor da continuidade. E eu gostaria de expor um pouquinho do meu tema também, para ver se é apto, né? É um tema que eu já vinha amadurecendo desde do semestre passado. E quando eu fui pesquisar, assim, eu vi que tinha bastante viabilidade e bastante coisa também para pesquisar. Era uma deficiência da minha cidade, né? Que seria um centro multidisciplinar de desenvolvimento infantil e inclusão para criança com TIA, com TDAH, síndrome de Down. Também abrangeria também questões também de deficiência, alguma coisa de deficiência visual, assim, não tão severa, auditiva, porque nesse local eu gostaria de fazer essa setorização de atendimentos conjunto. E daí eu fui dar uma pesquisada sobre tema, assim, sobre o que na nossa cidade ela tem essa deficiência, né? E aqui em Sapiranga funciona assim. A gente tem um hospital muito grande aqui, que ele é referência da cidade e para cidades vizinhas, como Araricá, Nova Hartz. Então, geralmente, quando tem algo assim de mais complexibilidade, de uma cirurgia, de um caso mais grave, essas duas cidades também se comportam aqui em Sapiranga, essas outras especialidades clínicas e tal. E essa parte de tratamento com crianças com esse problema de
desses que foi citado, não tem nada público, a maioria é privado. Pelo censo aqui que eu estava olhando, desde 2022, a prefeitura ela abriu algumas consultas de neuro para essas crianças de acompanhamento, mas tem um déficit muito grande de falta de consultas, que seria em torno de 50 consultas mensais, e deixando em espera 200 crianças ainda. E não inclui, assim, consultas motoras também, um acompanhamento que tudo que de fisioterapia, visual, várias coisas que as crianças nessa situação precisam de acompanhamento desde o diagnóstico até os 14 anos de idade. Então, eu gostaria de criar esse centro, esse espaço que concentraria todas essas especialidades e atenderia, tipo, não somente a nossa região, quanto essas regiões, essas localidades próximas do município, né? Sim. E hoje em dia, eu acredito que quem tem mais acompanhamento, assim, que tem uma continuidade no acompanhamento dessas crianças que nascem nessa situação, muitos têm que pagar particular, porque não é algo assim bem fácil de conseguir. Até eu tenho um caso na minha família, que o filhinho do meu primo, ele nasceu agora, ele tem 7 meses, ele nasceu com síndrome de Down, mas eles estão fazendo a maioria, quase todos, acompanhamentos em rede privada. Até eu pensei, né, se o meu tema fosse válido, entrevistar para ver até como funciona, né, mais próximo, né? Mas é um tema bem legal, assim. Eu pensei em fazer um local, assim, que envolve também a neuroarquitetura, então lugares sensoriais que estimulem, que acolhem bem essas crianças adaptáveis, né? Eu até estava olhando ali, né? Comecei a ler um pouco sobre o assunto, olhei tanto a criança com autismo quanto a com transtorno de déficit, elas seguem linhas diferentes. Elas, vamos supor, em ambientes com muita cor, se adaptam, e a outra já não pode ser, então eu teria que fazer um estudo, fazer caminhos dentro desse lugar. Eu acho que fica bem interessante, assim. Sim, é um bom tema, sim. Está aprovado também, tá? Conforme eu falei estava conversando, não sei se pegou o final ali com a Gabi, de todos, vocês ainda não conseguem exatamente dimensionar tudo, porque vocês precisam construir todo esse problema, né? Identificar usuários, vocês vão ver que eu vou falar sobre isso, então agora hoje eu já vou começar a falar um pouquinho sobre usuários, e daí conforme vocês forem caminhando nessa investigação, vocês vão conseguir delimitar melhor esse problema todo, delimitar melhor os usuários, e assim daí vocês vão conseguir direcionar também para a escolha de um terreno. Isso. Porque isso tudo tem muita influência. Isso, né? Se tu pensar nessa parte das localidades vizinhas também, se acessar, a gente tem que ver, né, viabilidade de ônibus, né, até quem não tem carro próprio, toda essa questão, essa logística, né, que envolve de até chegar ao local também, né? Exato, é isso aí, mas aí a gente vai selecionar, tá? Eu vou conduzindo vocês nessas escolhas. Hoje eu vou mostrar algo a respeito das primeiras dúvidas que vocês têm que responder. Tá bom. E eu finalizei o questionário, não sei se tu vai abrir uma abinha. Eu acabei esquecendo, eu vi que ali vocês perguntaram, mas agora assim que acabar a aula eu coloco ali na tarefas e todo mundo carrega para mim. Tá bom, brigadão. A Tailine tinha levantado a mão antes. Boa noite, professora. Boa noite. O tema que eu gostaria de relatar seria um centro especializado em saúde de pele. Aqui na minha cidade, a maior parte da população são expostos ao sol, ou em algum trabalho, ou no dia a dia, enfim. E como aqui na cidade não tem uma área especializada para isso, e até mesmo nas cidades vizinhas, eu acho que o lugar mais próximo que recebe, assim, pelo tratamento SUS é bem distante. Então, eu queria destinar o meu tema em relação a isso, sabe?
Sim, arquitetura da área da saúde, então, Isso. num Seria centro... com foco em prevenção, diagnóstico precoce e tratamento de doenças dermatológicas. Uhum. Com realização de procedimentos também? Sim, porque eu já ouvi vários relatos que a cidade é bem precária em relação a isso, e a maior parte dos trabalhadores são da área rural, né? Então acabam se expondo bastante ao sol. Tá. Tu só vai ter que buscar alguns dados, assim, Sim. para validar. Eu vou mostrar agora algumas pesquisas que podem guiar vocês, para vocês irem entendendo essa parte, tá? Eu acho que tu vai ter que buscar, assim, incidência de melanomas, dessas doenças mais graves de pele na tua região, características, e se precisa fundamentar bem, delimitar o porquê, e talvez usar a cidade como um polo também de outras regiões. Seria para abranger toda a população das cidades vizinhas também. Daí delimitar um raio de abrangência que pegue um público grande também, aumente a fatia de usuários, digamos assim, né? Sim. Vocês, a Priscila e tu, trouxeram 2 trabalhos, e tem outros na turma também, que tem relação com a área da saúde, né? Tudo que... O próprio trabalho da Gabi tem algum viés de área de saúde também. Vocês têm que ficar muito atentos que tanto a área da saúde quanto a área educacional, elas têm legislações bem rigorosas em relação a vigilância sanitária, regras, tem uma norma que é RDC 50, então vocês precisam fazer um pente fino em todas as normas e regulamentos que vocês têm que seguir, né? Além do plano diretor, de todos aqueles dados de código de obras que vocês têm que buscar, vocês vão ter que buscar as normas que regem o assunto de vocês. Cada assunto aqui tem normas distintas. E a gente nunca vai saber todas, a gente tem alguma ideia das que existem, mas a gente sempre vai ter que dar uma pesquisada. Existem resoluções, existem normas técnicas. Então, esses trabalhos que têm viés da saúde são mais ainda porque tem a Anvisa, né? A Anvisa regula tudo, tem RDC 50, tem resoluções aqui do estado do Rio Grande do Sul, então, para ter um consultório, tem que seguir uma área interna, tem certos requisitos que tem que ter um consultório. Eu perguntei dos procedimentos, então, por exemplo, se tu tiver uma unidade que faça procedimento com material esterilizado, tem que ter um centro de material esterilizado, então tem uma série de regras que a arquitetura da saúde pede, assim como tantas outras arquiteturas, educacional, patrimonial, assim como tem regras. Essas regras só têm que estar dentro do nosso radar, para a gente segui-las, tá? Mas tá, é um bom tema, Thaline, achei muito bom, assim, criar um polo de referência, né, também. A Sabrina comentou que a RDC 50 acabou de ser revisada. É isso aí, também, quando a gente pesquisa normas em geral, a gente sempre tem que ter muito cuidado com as datas, porque às vezes a gente encontra as normas antigas e pega e baixa uma norma, uma NBR, ou até uma norma antiga e acaba seguindo por ali. Sempre é bom. Hoje em dia, com inteligência artificial, joga lá no ChatGPT, pede uma ajuda para ele, que ele vai nos buscar quais as normas que estão em vigor, e a gente dá uma conferida, porque nunca sabe se ele vai estar 100% certo, mas fica mais fácil de fazer essas buscas. Certo? Mas está aprovado, tá, Thaline? Também. Tá bem, obrigada. Mais algum colega que definiu o tema e que não estava definido semana passada, que não conversou ainda? Tá, depois conversamos melhor, então, quem ainda não definiu.
Eu vou dar uma olhada, eu vou abrir, só reforçando que eu vou abrir uma tarefa lá para carregarem todas as fichas, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui agora uma pesquisa, que isso aqui é uma modalidade que é uma forma que a gente apresentava os estudos, tá? Dessa etapa inicial que vocês estão desenvolvendo. Então, esse exemplo aqui é um centro socioeducativo no bairro Matias Velho, que é aqui um bairro aqui em Canoas. Conforme eu vou mostrando, eu vou explicando para vocês. Então, vocês veem aqui que a primeira coisa que o aluno faz é falar sobre educação, porque ele fez uma citação, tá? Isso aqui não necessariamente precisaria existir, mas ele faz uma contextualização da importância da educação. Ele bota um sumário, e vamos analisar aqui o que tem no sumário, ó. Nós temos aqui tema, que é o que a gente está falando agora. Dentro desse tema, ele vai apresentar, justificar, problematizar, botar os objetivos e ele chama de lei aqui aquilo que é a legislação, tá? Depois, ele indica o perfil do usuário, porque os nossos usuários são extremamente importantes, né? Lembra que nós fizemos no Ateliê 8 o exercício de definir os usuários do nosso Ateliê 8? Era para a gente já ter um primeiro momento de contato com os usuários, e agora cada um definir os usuários dos seus temas, tá? Depois, no 3, esse aluno define o sítio que nós não chegamos ainda, né? Então, define local, acessos, imagens, entorno, dados, análise. Eu vou botar esse exemplo aqui lá no aula para vocês. Aí, ele monta o programa de necessidades, com setorização, organograma e fluxograma, e os estudos. Por enquanto, nós não vamos montar programa, e nós não vamos fazer estudos, porque eu vou ir com vocês até sítio aqui na P1, tá bom? Só que nós vamos ter um referencial teórico um pouquinho mais forte que esse aqui. Então, apesar de eu estar colocando isso aqui como exemplo, a gente vai buscar um pouco mais de referencial teórico para contextualizar esses temas. Então, é isso que eu vou também comentar com vocês. Então, aqui a primeira coisa que ele apresenta é o tema. No caso dele, ele está falando, ó, cesoma, ele já deu um nome para o seu trabalho, não precisa ter nesse momento, mas ele vem dizendo, é um espaço que a arquitetura é usada em prol dos jovens, local para ter apoio, atividades da grade extracurricular, espaço em que a arquitetura é utilizada em prol dos jovens que residem no bairro Matias Velho, em Canoas, onde podemos encontrar apoio para jovens em situação de vulnerabilidade, inserindo acesso a atividades que não participam da grade curricular das escolas de ensino público e que dificilmente encontramos de forma gratuita. O Centro de Educação e Cultura que retira os jovens das ruas nos turnos em que não estudam, capacitando para a introdução dos mesmos no mercado de trabalho. Eu acho que esse tema poderia estar um pouco melhor escrito. Então, o momento que eu trago como exemplo não quer dizer que ele é o suprassumo do bom, tá, gente? Mas ele definiu. Não sei se vocês entenderam. Dá para entender que é uma escola de contraturno e que ele vai focar isso para pessoas em situação de vulnerabilidade, escolas de ensino público, e fala em inserção do mercado de trabalho. Então, deduzimos que ele vai oferecer algo no sentido de profissionalizante. Aí, a primeira coisa que ele faz é começar a buscar dados, isso que é muito importante. Então, ele fala ali, ó, que o Brasil, ele busca isso no censo. Tem 24,3 milhões de crianças e adolescentes que utilizam a internet, 74%. Então, vocês veem que aqui embaixo tem a fonte, ó. Tá? Então, tudo que a gente citar,
a gente tem que ver que a gente vai ter que dizer de onde a gente está tirando. A gente não pode falar das vozes da nossa cabeça, né? Então, a gente vai ter que ir buscando agora fundamentos que a gente chama na pesquisa acadêmica de referenciais teóricos sobre tudo que a gente afirmar, tá? Então, ele faz aqui essas afirmações, por que é importante, quanto tem de adolescentes e crianças, por que as atividades ajudam ou não ajudam, faz uma contextualização na sua justificativa. Aí ele vem e fala também, ele continua desenvolvendo a justificativa e vem dizendo que existem 6 em cada 10 adolescentes com idade entre 13 e 17 anos que já teriam experimentado bebida alcoólica. Da onde ele tirou esses dados? Das fontes que ele coloca aqui embaixo também, ó. Tá? Então, inclusive, traz gráfico aqui e cita essas fontes. Eu não vou ficar entrando muito no mérito do assunto, eu estou explicando a estrutura para vocês que ele foi construindo. Aí ele fala também dos jovens no tráfico de drogas, né? E traz também a fonte. Então, vocês estão vendo que ele está contextualizando problema. Ele está dizendo assim, existem problemas, são esses, e vem trazendo esse contexto, tá? Existem problemas com o meu usuário, com o meu público. Traz aqui também, ainda dentro da justificativa, a evasão escolar. Traz dados com referências também, sempre com fonte. Então, ele está falando quanto foi a taxa de evasão escolar, quanto foi no Brasil, no Rio Grande do Sul e no município de Canoas, que é a cidade que ele está propondo inserir esse centro. E traz também aqui motivos, tá? Dessa evasão escolar. Aí, depois que ele apresenta, ele faz um compilado e chama de problematização, tá? Aquilo que ele trouxe anteriormente já eram problemas, poderia estar inserido dentro dessa problematização. Mas daí ele apresenta os dados primeiro e depois ele interpreta esses dados, porque daí ele diz que, como ele viu que isso era um problema, ele faz uma pesquisa. O que é a pesquisa? A pesquisa é entrevistar pessoas que têm a ver com aquele público-alvo, tá? A gente consegue entrevistar pessoas fazendo hoje em dia questionários do Google Forms, ou podemos entrevistar pessoas pessoalmente. Então, a gente entrevista, caso necessário, caso seja aplicado ao nosso tema, e traz, e ele faz essa pesquisa, busca e responde aqui e apresenta ela dentro da problematização, tá? Então, que ele entrevistou 70 pessoas e concluiu que 90% delas não conhece, não tem acesso a um lugar gratuito para que esses jovens possam ficar durante os turnos que não estão na escola, tá? Então, somente 10% conhecem alguns lugares parecidos em outras cidades. Então, ele montou um questionário e aplicou nessas pessoas. Então, que nem eu disse, esse questionário ele pode ser aplicado via Google Forms, e a gente manda o link e procura o público, ou, às vezes, ele pode ser feito in loco, com a pessoa. Quando que é feito in loco? Um exemplo. Eu tenho um exemplo de um trabalho de uma aluna que está desenvolvendo um centro de reabilitação para homens adictos, pessoas viciadas em drogas. Ela precisou ir lá e entrevistar essas próprias pessoas viciadas em drogas, adictas, né, que é o termo correto, para ela conseguir entender o que essas pessoas querem, precisam. Então, ela precisou ir até um centro onde existia esse público internado e aplicar um questionário neste público. Então, muitas vezes, a gente precisa lançar mão de recursos físicos, não só virtuais, tá? Então, isso é Aí, aqui,
Ele também contextualiza algumas outras opções que já existiram no município de Canoas. Tudo vai fundamentando as nossas justificativas e, sobretudo, aquilo que tiver fontes. Então, ele vai achando as fontes e vai trazendo como justificativa da nossa problemática. Trouxe aqui mais uma iniciativa, isso tudo ele buscou dentro do site da prefeitura, tá? Ele foi encontrando dentro do site da prefeitura do município de Canoas, mas a gente também tem conhecimento, que nem, por exemplo, a Gabi trouxe aí, tem conhecimento de algo que acontecia no passado, que chamavam de núcleos e que aconteceu isso. Pode entrar como uma fundamentação do teu problema, mas tem que buscar fontes onde isso apareça, que já existiu, para não ser só tu falando, tá? Nunca pode ser só a gente falando nesse caso agora. Aí aqui ele traz algumas palavras para estruturar os objetivos dele. Como isso aqui é uma apresentação, a pessoa fala, né? Argue em conjunto. Então, certamente ele usou essas palavras e falou desses termos que são seus objetivos. É bem bom a gente definir objetivos bem claros, porque daí a gente direciona tudo que a gente está fazendo melhor, tendo os objetivos claros, tá? Aí aqui ele contextualiza mais em relação à pesquisa dele, porque, inclusive, está escrito aqui embaixo, ó, tá pequenininho para vocês lerem, está escrito assim, ó, fonte, pesquisa feita no Google Forms no dia 11 de setembro, obtendo 70 respostas. E daí ele usa, porque ele construiu um questionário que trouxe dados para ele, que eram dados importantes para ele buscar para fundamentar esse tema dele. Então, aqui, ó, ele utilizou esses dados para montar, inclusive, quais seriam os principais usos desse centro dele, né? Então, ele perguntou para as pessoas o que as pessoas gostariam de ter nesse centro, e as pessoas foram dizendo, e ele buscou ali, ó, aí ele selecionou biblioteca, aula de reforço, dança, música, alfabetização técnica, acredito que seja, desenho, pintura, teatro, educação financeira e artes marciais. Ele colocou diversas opções nesse questionário, as pessoas responderam, e ele buscou aquelas que tinham mais, algumas ele pode ter eliminado, outras ele pode ter aberto um campo no formulário, ele dizendo, cite, sugira aquela que você mais quer, que você deseja, entende? Então, esses questionários, eu acredito que vocês tenham já respondido algum, tá? Aí ele traz aqui... Opa, peraí que eu me perdi só um pouquinho. A legislação. Mas é uma primeira legislação referente à profissionalização. Ah, eu acho que aqui ficou em déficit, porque ele deveria ter feito uma busca de toda a legislação que abrange essa parte educativa e também essa aí que ele traz, tá? Mas existem bem mais legislações, a gente tem que, quem eu disse para vocês, tem que ser feito um pente fino dessas legislações para a gente saber quais que a gente tem que obedecer. Aí ele define o usuário, uma outra citação, mas ele busca dados novamente da prefeitura e do BGE para separar a população dessa região que ele está estudando por sexo e por idade, tá? E também busca a média salarial dessas pessoas, que isso tudo são dados do IBGE, busca a escolarização, né? Então, ele consegue juntar todos esses dados e fazer um cruzamento deles. Ó, então, ele chega num perfil para o público que vai frequentar diurno e num perfil noturno. Então, no perfil diurno, ele fala jovem de 13 a 18 anos, período noturno, homens e mulheres maiores que 18 anos.
Bom, vocês tiveram a disciplina de Ateliê 8 comigo. Vocês entendem que esse perfil de usuário aqui está extremamente pobre, porque a gente pode delimitar muito mais esse perfil de usuário. Muito mais. Porque, por exemplo, período noturno, jovens de 13 a 18 anos, com uma determinada faixa de renda. A renda é muito importante numa situação dessas, que eu estou colocando escola de contraturno, por exemplo, um local de contraturno para pessoas em vulnerabilidade. Como é que eu não vou delimitar qual é a faixa salarial que essas pessoas possuem? E se eu não delimito a faixa salarial, como que eu delimito um programa? Como que eu consigo construir esse centro que ele está propondo? Eu preciso botar, com uma cozinha, eu preciso dar alimentação gratuita para essas pessoas nesse contraturno. Essas pessoas têm que comer em casa? Ou essas pessoas precisam comer lá? Elas vão levar lanche de casa. Entenderam? O que isso reflete na arquitetura? Então, se eu entendo que para esse público que ele está falando que ele vai abranger, que ele precisa oferecer refeição. Como ele vai oferecer essa refeição? Ele precisa ter uma cozinha. Então, isso reflete cozinha, refeitório, isso reflete na arquitetura. Entenderam? Por que eu faço vocês delimitarem tanto o usuário? Porque a gente precisa compreender as necessidades do usuário para conseguir responder com arquitetura. Lembrem, busquem as aulas que eu dei para vocês lá em Ateliê 8. Porque eu vou dar isso de novo, mas primeiro eu vou refinar o tema com vocês. Depois eu vou dar aula de novo de definição de usuário para vocês, tá? Então, tá aqui como exemplo, mas ainda está pouco delimitado para aquilo que vocês vão alcançar. E aqui ele fala do terreno, que eu vou mostrar para vocês também. Ele vem buscando local Brasil, Rio Grande do Sul, Canoas, bairro Matias Velho. Então, nós temos delimitado uma área grande. Aí ele busca uma área compatível com aquela que ele quer construir, né? Indica aí alguns acessos e traz algumas imagens desse terreno feitas lá no local, tá? Então, aqui ele traz os dados em si do terreno daí. Nós temos uma legislação vigente pro terreno, vocês sabem disso, isso está no plano diretor, isso está no Código de Obras, né? Nós temos zonas e tal, e medidas. E aqui, daí, ele monta o programa. Como que ele monta esse programa e delimita, que eu não vou entrar nesse mérito agora, porque depois eu faço isso melhor com vocês. Vou chegar só até o sítio aqui, tá? E voltei. Então, quando a gente fala... Oi, pode falar, Rafael. Eu estava fazendo em Word, em modelo de monografia. É para fazer tipo apresentação? Não, é para fazer em Word, tá certo. É que eu só trouxe aquela apresentação ali, porque é um exemplo que eu tenho. A gente vai fazer em Word, porque eu não quero, sabe o quê? Que vocês percam tempo agora fazendo uma apresentação, e lá no final do semestre eu peço para vocês botarem tudo para o Word. É por isso, tá? Só por isso. Eu não quero que vocês... Eu não quero causar um retrabalho para vocês. Bom, então, já fazemos da forma que é para fazer, tá? Da forma que vai ser entregue. Então, esse exemplo que eu trouxe é mais para vocês entenderem que o TCC em si, ele não nasce pronto. Isso que a gente está fazendo agora é estruturar, é fazer uma estruturação, né? E o mesmo tema do TCC, ela não nasce pronto, né? E esse tema precisa ter uma delimitação, por isso precisa ter um amadurecimento, por isso aquele questionário para vocês refletirem consigo mesmos, né? E com o meu suporte, sobre o que vocês vão pesquisar, tá?
principal, tá? O principal, uma das principais palavras que a gente precisa entender nesse momento é a palavra argumento. A gente precisa ter argumento para tudo, tá? Principalmente para o tema, para o problema e para o nosso sítio. Argumentação, a gente vai estar sempre argumentando. Tudo, que nem eu disse, com muita referência. Eu vou abrir agora uma entrega que eu ainda... Eu cheguei a carregar uma pesquisa completa lá para vocês, uma monografia completa, não carreguei, né? Não, eu fiquei com medo de carregar e vocês se assustarem, porque ela tá... Essa aqui, ela chega a estar indo para P2, ela chega a estar indo para TCC2, tá? Então, eu fiquei com medo de carregar lá para vocês se assustarem muito com o que eu vou mostrar. Então, eu vou mostrar como exemplo uma pesquisa, uma monografia com a pesquisa. Então, aqui como arquitetura escolar. Então, vocês vejam que aqui ela já está formatada diferente, que nem o Rafael me perguntou ali. Só que essa aqui já é uma monografia de TCC2, porque no TCC2, o que vocês vão nos entregar? Vão nos entregar as pranchas incluídas no final dessa monografia, entenderam? As pranchas aqui. Então, vejam que ela tem um resumo, né? Uma lista de figuras. A gente sempre começa a monografia pelas normas científicas, por essas listagens que tem aqui, índice de tabelas, índice de gráficos, e daí que vai para o sumário, tá? Então, aqui no sumário, é através dele que eu vou mostrar como foi estruturada essa monografia. E é sobre arquitetura escolar, tá? Mas eu tenho diversos exemplos de outros temas também. Vocês veem que o aluno faz uma introdução e ele vai conceituar o tema. No momento que ele conceitua o tema, ele vai falar sobre arquitetura escolar em geral e vai falar sobre as tipologias que têm relação com a arquitetura escolar, vai fazer uma contextualização da história da educação, da modalidade de ensino integral que tem a ver com a proposta dele, vai trazer algum exemplo, alguma referência de centro exemplar em relação a programa, aplicação, certo? Vai trazer algumas referências projetuais, para as 3 aqui, ó, tá? E depois que ele vai entrar no contexto local, que vai começar a conceituar em relação ao Brasil, em relação à região dele, certo? E daí ele aplica a revisão teórica que ele faz a respeito deste tema, ele aplica ela à região que ele quer estudar, entenderam? Ele vem estudando, ele vem revisando e fazendo referencial teórico a respeito do tema, arquitetura escolar e do viés que ele quer dar. Mas depois ele aplica e puxa o tema para dentro da localidade dele. Então, para dentro em si da cidade que ele vai colocar ou da região. E depois disso que ele vai para a análise do sítio. Tá? Porque daí ele propõe um sítio e traz aqui os conceitos do porquê ele selecionou esse sítio, ó. Inclusive trazendo critérios que ele utilizou para selecionar esse sítio, certo? Aí ele fala sobre o bairro, faz alguns diagramas de estudo do sítio, que vocês já conhecem, traz uma revisão do plano diretor, começa a desenvolver a proposta dele, que é isso aqui, vocês vão chegar lá no final do semestre com um desenvolvimento de proposta, mas só com estratégias de implantação e com estratégias de o programa de necessidades e uma setorização. Vocês não vão
entendam que isso aqui, ele traz aqui um TCC 2, então já tem as pranchas. Então, vocês vão usar o semestre de vocês todo para chegar até aqui, basicamente, e alguma coisa do que está aqui, ó. Certo? Então, só não se apavorem quando eu botar esse trabalho aqui para vocês e um outro da Flávia, que eu vou colocar também. Eu vou abrir aqui, cadê o da Flávia? Que vocês vão ter que fazer tudo aquilo ali. Agora, não é bem agora, tá? Só vou mostrar um pouquinho mais dele aqui em relação... Alguém não vai ter visto a aula e vai se apavorar já. Daí aí a gente diz, olhe a aula, né? Veja a aula gravada. Por isso que é tão importante a gente acompanhar a aula, né? Então, aqui, ó, só para vocês verem como que é feito isso, ó. Ele vem falando, primeiro começando da escola. Sempre pensem que a gente tem que falar do macro para o micro. Eu já falei isso para vocês, né? Então, ele fala ali, a escola é fundamental para a formação do indivíduo e capacita ele para o exercício da cidadania e do trabalho. Ok, uma bela frase. Ele já citou de onde ele tirou isso. Brasil, 1996. Se a gente for lá na referência bibliográfica dele, a gente vai ver quem é o Brasil 1996. Provavelmente é algo que ele pesquisou aí do Estado brasileiro. Tá? Depois ele dá outra citação. Ela também se configura como um ambiente complexo e dinâmico que precisa ser cuidadosamente projetado para atender às necessidades dos seus usuários e promover a aprendizagem em forma eficaz. Kowaltowski, 2011. Viu? Ele fez uma outra afirmação baseada numa referência. Então, não tem mais a gente afirmar. A gente até pode acreditar em coisas e ter as nossas ideias, mas a gente vai ter que buscar dentro de fontes bibliográficas confiáveis, que são livros, que são artigos científicos, que são sites, podem ser de credibilidade, né? Não é assim, Wikipédia. Wikipédia não é fonte bibliográfica. Mas lá dentro da Wikipédia existem fontes bibliográficas citadas, então vocês podem usar ela e a partir dela chegar nas fontes verdadeiras, tá? Então, monografia científica básica e vem revisando o tema. Aí ele vem... Só que é óbvio que como a gente está falando em arquitetura, a gente sempre vai trazer um viés para dentro da arquitetura. Então, ele está falando da arquitetura escolar, certo? Faz um primeiro capítulo com 2 páginas, aí depois ele fala sobre as tipologias que são aplicadas na arquitetura escolar. Né? Ele está falando de organização espacial já. Ele dá um breve contexto aqui, né, de quais as necessidades e já traz algumas leis. Faz uma revisão sobre a história da arquitetura escolar. Não vou ficar lendo também. Faz uma revisão sobre o ensino em tempo integral e por que ele é pertinente a isso. E traz aqui um centro educacional de ensino integral, lá na década de 50, que ele traz isso como uma referência de grande valia para o seu tema, certo? Então, ele já faz uma primeira apresentação. Quer dizer que ele vai estudar isso aqui enquanto um caso arquitetônico, que nem a gente fazia os estudos de caso? Não necessariamente, ele está trazendo como um exemplo de algo que deu certo, que ele pode basear os seus estudos nisso, mas não necessariamente que ele vá aplicar essa mesma arquitetura, tá? Então, isso aqui que ele traz são alguns projetos que foram muito comuns nos anos 50, que tem muita pertinência, e ele faz aqui, inclusive, uma apresentação que ele busca de um livro, ó, fonte Éboli 2025,
de como eram estruturados esses centros, tá? Traz aqui, inclusive, imagens e vem apresentando esse seu case. É como se fosse um case exemplar, tá? Bom, daí ele busca também as referências projetuais. Então, as referências projetuais dele, elas vão ter a ver com programa de necessidades, com certas soluções. Cada referência, ele pode ir estudando por motivos diferentes daí, né? Então, às vezes a gente pode buscar um estudo de caso, porque aquela arquitetura faz sentido para nós, aquela tipologia, aquela linguagem arquitetônica. Sempre é importante que a gente consiga responder por que aquele projeto faz sentido para o nosso assunto. Então, o que naquele projeto vai fazer sentido para o meu assunto, tá? Para eu estudar ele enquanto um caso. Porque quanto melhor forem os nossos estudos de caso, mais fundamentação e mais repertório a gente vai ter para fazer o nosso projeto depois. Então, aqui ele traz um bom estudo de caso para a área dele, né? E vem explicando isso por quê, tá? Uma apresentação como se fosse uma ficha técnica de cada estudo de caso. Eu vou selecionar, nós vamos selecionar esses estudos de caso, vocês vão me trazer as alternativas e nós vamos selecionar juntos, porque eu gosto sempre de usar uma expressão que é muito regional, gaúcha aqui, para eu explicar isso, que é não gastar chumbo em chimango. Quem não é gaúcho não vai entender nada. O que é isso? Teve uma guerra aqui que era... Enfim, tinha uma guerra e tinha dos lados da guerra que eram os maragatos e outros eram os chimangos. E se tornou uma expressão popular que os chimangos eram tão ruins, tão desgraçados e tal, que não valia nem a pena dar tiro neles e gastar pólvora, né? A expressão, eu falei chumbo, mas a verdadeira expressão, a raiz mesmo é pólvora. Então, não vamos gastar pólvora em chimango. A gente não vai dar tiro e focar nossa energia naquilo que não tem necessidade. Então, vocês vão selecionar muito bem esses estudos de caso para que vocês realmente aproveitem esse estudo para montar o projeto de vocês depois. Não é só selecionar por selecionar, tá? Então, por isso que eu quero que a gente aprove todos os estudos, que vão ser pelo menos 3. E daí ele apresenta o contexto local e traz para dentro da sua regionalidade, tá? Então, ele começa a contextualizar em nível de Brasil, depois ele contextualiza, ele faz uma comparação com o Ceará, para comparar depois com o Amazonas, porque é o estado, esse projeto aqui é um projeto feito na cidade de Manaus, acredito que em Manaus, no estado do Amazonas, tá? Então, ele vem trazendo essa contextualização toda para dentro da sua região, e ele delimita o quanto tem que ter de vagas, o quanto ele tem de habitantes, qual é a demanda, tá? E daí, depois que ele delimita isso, ele faz a apresentação do sítio, tá? E dentro desta região aí que ele está propondo isso, dentro do município de Manaus, e daí ele faz a seleção do sítio e demonstra por quê, ó. Porque nas análises dele, ele chega num bairro, tá? E neste bairro, ele seleciona algumas áreas com potencial para desenvolver o tema dele, o programa dele, tá? Aí ele estuda essas áreas através dos acessos e ele cria critérios para eleger e definir aonde vai ser esse sítio. Então, ele delimita aqui, ó, ele tem
3 áreas como opção e escolhe o que possui um entorno com melhor infraestrutura e que não possui escola de ensino fundamental. Tá certo? Então, mas ele demonstra, ele explica o porquê, tá? Ele seleciona. Então, aqui ele vem explica um pouco mais do lote, o porquê que ele selecionou esse bairro, e aqui ele traz a posição do lote na malha urbana e vistas do entorno, inclusive fazendo fotografias de autoria dele. Então, ele apresenta o sítio, inclusive dizendo aqui tudo que tem no sítio, que tem até jacaré, que tem app, acredito eu aqui que tenha, a gente esteja falando isso, faz algumas análises, né? E volta a fazer, inclusive, um histórico do sítio. Isso também é interessante, porque às vezes os sítios têm um viés histórico também que acaba dando uma vocação para esse terreno, para determinado assunto. Aí ele traz alguns diagramas aqui, descritivo característica das vias, mapa fundo-figura, cheios e vazios, os estudos que vocês já estão acostumados a fazer, mapa de usos, Oi, Priscila, pode falar? Prof, eu sempre tenho uma dúvida agora, tô falando em relação ao sítio que vai ser escolhido. Ele terá que ser um lugar que não tenha nenhuma edificação, ou é um lugar que até tem uma edificação? Como funciona, vamos supor assim? Não, ele não precisa ser vazio. Não precisa. É bem comum o pessoal acabar escolhendo terrenos que estão vazios, mas não necessariamente precisa ser. O que precisa ser é justificável a remoção daquilo que está ali. Entendi. Entendeu? Uhum. Então, sei lá, se tu pegar aí, digamos assim, ó, tu escolher um sítio que tem que remover 10 famílias. Delimitou uma área ali que teria que remover, residencial, que tem que remover 10 famílias. Mas 2 quadras do lado tem um sítio vazio, que poderia ser ali do mesmo porte. Então, não é justificável eu remover famílias, sendo que eu tenho um sítio vazio ali que poderia ser implantado ali, entende? O que a gente tem é que conseguir justificar essa definição, essa escolha. Tá? Tudo tem que ser defensável e argumentável. Lembrem sempre dessas palavras, defensável e argumentável. Às vezes também, vocês podem selecionar uma área que está vazia, só que ela está meio pequena, e daí a gente consegue justificar remover algo que está no entorno ainda ocupado, porque preciso de uma área maior e justifica trocar de lugar. Tudo tem que ser justificável, tá, gente? Aí, se eu tenho um edifício de 10 andares ali, tô querendo um lugar que eu preciso demolir aquilo ali. Pô, mas é justificável? Eu não posso selecionar outro ponto? Então, é esse o exercício. Tudo tem que ser defensável, tá? Pode ter ocupação, mas aí assim, e aqui tem uma casinha de madeira aqui lá no fundo que não está habitada. Poxa, super defensável remover essa casinha. Agora, aqui tem um edifício de 10 andares que eu estou propondo demolir. Quem é que vai, né, investir, destruir um prédio de 10 andares? É complicado. Lembrem ali do nosso sítio do mercado público, que a gente fez o quê? A gente usou uma parte que era estacionamento e tinha edificações que a gente abraçou, né? Porque um equipamento daquele porte faria sentido um empreendimento comprar e remover e demolir certas edificações que eram de baixa altura, né? Então, era defensável também, certo? Então, é mais nesse viés aí, tá, pessoal? O que vocês precisam ter bem claro é que vocês vão começar delimitando o tema,
após delimitar o tema, vocês vão entrar no problema, problematizar, que nem naquela apresentação que eu mostrei. Depois vocês vão conceituar o usuário, porque a partir do problema, vocês têm um usuário, que é quem está sensível por aquele problema, certo? Depois, vocês vão começar a delimitar o sítio. Aí vocês vão escolher o sítio, porque é somente a partir do usuário, do problema e do usuário que vocês vão conseguir indicar o sítio. Mesmo que vocês já tenham cidade, mas dentro da cidade, vocês precisam delimitar qual é a localidade que vocês vão colocar essa intervenção. Conseguiram captar o que eu quis dizer? A gente vai chegar num nível de escolha que o objetivo é o seguinte: o tema e o sítio, eles estão tão linkados um com o outro que passa a não fazer sentido tirar a edificação exatamente daquele sítio, porque tudo se justifica dentro de si mesmo. Entendem? Claro que quando a gente estiver desenvolvendo a edificação mesmo, vai se tornar tão forte que eu não consigo mais desassociar a edificação do sítio. Porque um fica tão amarrado, que tipo assim, ó, se eu fizer o exercício de tirar a edificação e tentar botar num outro sítio, eu não consigo. Porque ela faz tanto sentido dentro daquele sítio que um não funciona mais sem o outro. Um está completamente associado ao outro, em argumentação, em decisões, em escolhas, tá? Mas neste momento o que vocês precisam fazer cruzar é o tema, o usuário, né? O tema, desculpa, falei na ordem errada. O tema, o problema e o usuário. É esse encadeamento que vocês precisam fazer. Então, vocês já comecem a buscar os referenciais teóricos de vocês de acordo com os temas. Quem já está com o tema aprovado aqui, que eu já falei, já está com carta verde para iniciar o seu trabalho. Quem eu não aprovei o tema ainda, que precisa bater um papo comigo e amadurecer isso, tendo respondido já o nosso questionário lá e refletindo a respeito dos seus gostos, daquilo que gosta, daquilo que vai fazer. Então, alguém que está aqui na aula não definiu o seu tema ainda? Walter? Oi. Não defini ainda, professora. Tá, e tu respondeu o questionário? Não cheguei a responder. Tá, então, mas o questionário tem que responder, eu vou abrir ali, que era para essa semana. Eu vou deixar a opção de carregar o questionário até amanhã, tá? Só porque eu não tinha aberto a tarefa ainda. Sim. Então, tu delimita um tema ali e eu te dou um aval ali se o teu tema tá escolhido, tá aprovado ou não. Já tem que justificar alguma coisa sobre ele, né? Já, porque dentro do questionário já existem algumas perguntas que te conduzem para a justificativa, tá? Certo. A Sabrina já tinha falado comigo, né, Sabrina? Sim. Sim, a gente falou semana passada. Isso. Tá, então tá, do resto do pessoal todo aqui, eu acho que todo mundo já tá com os seus temas definidos. A Gabi, que tinha uma dúvida, já trouxe um novo tema para essa semana, e eu acho que talvez alguns dos colegas que não estão online, que tenham alguma dúvida para a gente definir. Mas eu vou fazer assim, então, a gente encerra o assunto hoje aqui, e eu vou carregar para vocês 3 exemplos de pesquisas que são apresentações de PowerPoint, tá? Que são só para vocês entenderem a linha de raciocínio que as pessoas iam pesquisando, porque era um jeito diferente, e vou carregar 3 monografias
inteiras, para vocês verem como que os alunos que vão do EAD que estão fazendo monografia estão entregando isso no TCC 2. Só fiquem atentos até a etapa que eu falei para vocês que a gente vai usar. Vocês têm que cumprir ali o que está no edital. Tá? Eu já larguei edital ali para vocês de AP1. Tá certo, gente? Pode falar, Priscila. Ô, prof, para a próxima aula, esses 4 pontos que tu passou, o tema, problema, usuário e delimitar o sítio, a gente já traz eles meio pré-definidos ali, para a gente debater daí? Sim, já traz. Seria isso? Isso, e aula que vem, deixa até eu buscar aqui o que eu vou dar para vocês, porque eu já tenho o assunto da próxima aula, inclusive. A aula 3 é sobre o sítio. Então, ela é bem importante, porque eu vou ajudar vocês na escolha e na validação do sítio, tá? Então, é bem interessante que vocês já tenham aí algo com relação a essa delimitação de problema usuário. Ou eu não dou essa aula, não sei. Vamos ver, talvez eu fale sobre os usuários. É que como cada um tem assuntos distintos, eu vou ter que dar uma reorganizada nas minhas aulas aqui. Ô, prof, Oi. Não tá liberado ali. Não? Ah, não, então arrumo ali agora, porque eu já coloquei ele, então eu só não publiquei, desculpe. Agora da noite já está liberado. Tá bom, obrigada. Então, vocês já vão ter o edital ali para entender, e vou escrever ali que é para ir fazendo em formato de monografia, que nem eu confirmei aqui na aula com vocês também. Tá? Ô, prof, que nem na disciplina de TCC, ela colocou lá um modelo editável. A gente segue aquele lá? Porque ele, Sim. Acho que ele tem a capa, já ali o logo. Isso, segue aquele lá. A disciplina de TCC, ela acontece junto, mas ela funciona muito para esses critérios, assim, como vocês vão entregar, como vocês vão apresentar, ela é bem de metodologia. Tá? Então, amanhã a gente vai ter uma aula com a prof até, tá marcado. Ah, ela já vai dar a primeira. Uhum. Isso, amanhã. Não, então tá. Todas as avaliações que a gente fizer, a gente vai fazendo junto. Mas vocês entregam para a Andréia versões menores daquilo que vocês vão entregar para mim. Só que eu nunca vou fazer vocês entregarem uma coisa para elas e outra para mim. Para vocês também não terem aquela história de retrabalho, essas coisas assim. Vocês vão compactar e entregar para ela as partes conforme eu vou pedindo para vocês. Tá? Elas andam juntas. O dela é um questionário. Eu já passei para ela. Assertividade que a gente chega no final. Tem 5 questões só. É bem básico o que a André pediu. Ela já botou lá pro AP1 ali um questionário tem 6 perguntas só. É bem... porque o dela é muito metodológico, assim. Como é que eu vou dizer? A Andréia, ela vai falar para você sobre o sistema que vocês devem usar para trabalhar, para construir a monografia de vocês, entendeu? Sim. Ah, sobre a visita. Então, eu queria fazer, mas daí ali foram 4 só que falaram comigo. Como é que fica isso? Será que... Tô afim, eu quero fazer com vocês, né? Mas eu tenho eu poderia estar nas 2 datas. Acho que ficou 22 ou 29, né? Pois é. Porque, sabem por que eu queria fazer essa visita? Esse local que eu estou propondo, que é um prédio do Bourbon até, mas é impressionante o que eles usaram de linguagem arquitetônica e de forma, de conceitos de forma e de acabamento, eles têm, assim, o escritório que fez aquilo ali, teve uma abordagem de conceito, de forma estética muito, muito boa.
Eu gostaria, vocês terem ideia, dá para dar uma aula de estudo da forma na floreira dos caras. Na floreira de dentro da edificação. Então, tem muita coisa legal. Aí, o que eu posso fazer é assim, ó, vocês têm os 4 ali, né, que vão, e eu acho que eu vou abrir para as turmas do presencial para tentar dar um pouquinho mais de corpo, porque o que eu vou falar para vocês não é só para o Ateliê 9, é para todo mundo que faz projeto, sabe? E a gente pode gravar tudo e disponibilizar para os colegas, né? Então, tem muita coisa bacana. E eles usam os pátios, eles têm uma série de pátios internos, que vocês vão ver que todos os trabalhos que vocês vão começar a propor, vocês vão propor sempre espaços de uso comum, espaços de estar, espaços de compartilhamento. É o que eu vou fazer. Eu vou abrir para o grupo da Ubra, né? Para inscrição aí, que sei lá quantos. Então, eu vou conversar com o Adrian só, tá? Para fechar, eu acho que ficamos naquela data do dia 29. E eu vou abrir inscrição, então, para ter um grupo um pouco maior. Não precisa ser muito maior também, senão eu fico bem louca, né? Mas... Isso, prof. Eu não sei, mas eu poderia abrir para arquitetura e urbanismo e daí colocar ali, vagas limitadas. Daí, então, a gente já, nós 4, e abre espaço para quem quiser ir, né? Ia ficar legal, uma turma grande. Mas daí, como o foco é vocês, por isso que eu queria definir data, se ia ter mesmo primeiro com vocês. Que bom que tu lembrou, porque eu ia acabar passando a aula e não ia falar, eu ia acabar chamando vocês no grupo lá depois de novo para falar sobre isso. Eu queria definir data e ficar tudo certo, quem queria, quem que não iria, para depois abrir para mais outro grupo. Eu não preenchi lá ainda, mas se for dia 29 eu posso também. Que bom, então temos mais uma, já temos 5 aqui. Então tá, e eu preciso mandar um pedido de autorização, como é um prédio privado, a gente conseguiu uma autorização já, foi o professor Adrian que conseguiu lá nos contatos dele uma autorização para a gente ir lá, filmar, acessar um grupo, né, ter uma aula. Então, ele é cheio dos contatos. Então, ele já conseguiu autorização e é só a gente comunicar a data, então, que a gente vai. Então, vamos fechar nessa data do dia 29 e vamos marcar para 10h30 ou 11 horas da manhã. O que vocês acham? Porque esses prédios comerciais nem abrem antes, né? E eu sei que vocês se deslocam de longe também. Poderia ser 10h30? Tá bom. Tá. Então vai ficar fechado isso aí e a gente fica ok com essa visita, então, para daqui... É Porto Alegre, isso, é Porto Alegre. Eu vou mandar ali direitinho o endereço para vocês. Se vocês quiserem jogar no Google, é a Bourbon Carlos Gomes, tá? E aqui até... Deixa eu só encerrar a aula aqui, a gravação, só um pouquinho, terminando por hoje, mas fiquem na sala.